O dia que o Axl Rose e o David Bowie saíram no soco no meio da gravação de um clipe porque o Bowie resolveu dar em cima da namorada do Axl. Como sempre, foi o Slash que explanou toda a fofoca e ele falou que tudo isso aconteceu no meio da gravação do clipe de It's So Easy em 1989. E nesse dia eles iam fazer um show nessa boate e ia ser bem importante, então eles resolveram gravar o videoclipe de It's So Easy no mesmo dia. Então a mãe do Slash e o David Bowie foram lá para assistir o show e para quem não sabe, o Slash conhece o Bowie desde pequeno, porque a mãe dele é uma estilista bem famosa lá e ela já trabalhou com diversos rockstars, principalmente o Bowie, e tanto que o Slash quando era criança ele até chegou a flagrar o Bowie e a mãe dele na cama. E o Bowie mal chegou lá e já se embebedou, então ele foi direto pro backstage tentar achar o Slash porque fazia muito tempo que eles não se viam e ele queria conversar. Nessa época, o Axl ainda namorava com a Erin e ela era meio que a estrela principal do videoclipe. E esse videoclipe tem uma pegada meio mais sexual, assim, então ela literalmente estava vestida com uma calça de couro, um sutiã e algemas. E o Slash, como um bom fofoqueiro, falou no livro dele que o Bowie, quando viu ela vestida dessa maneira, ele ficou um pouquinho feliz demais. Pra quem não sabe, o Bowie já tem essa fama de quem gosta de se envolver com namoradas de outros músicos, e então o Axl, quando viu eles dois conversando, ficou louco e foi até eles. Então, quando eles menos esperavam, o Axl chegou lá e começou a discutir com o Bowie, e não demorou muito, eles começaram a trocar socos, até que conseguiram, depois de um tempo, separar os dois, e o Axl ainda chegou a ameaçar ele. Isso tudo aconteceu antes do show até mesmo começar, então eles conseguiram separar eles e logo mais o show começou e tava tudo normal até que o Axl parou de cantar uma música só pra começar a xingar o Bowie e ninguém tava entendendo nada, tanto que o Bowie ficou tão irritado que ele saiu porta fora e deixou a mãe do Slash lá sozinha sem entender o que tava acontecendo. Vale lembrar que nessa época o Guns estava em turnê com os Rolling Stones, que são bem famosos por terem essa amizade de longa data com Bowie. Depois de alguns dias que isso aconteceu, o Axl estava fazendo uma passagem de som e o Mick Jagger estava assistindo. E tanto que o Axl já chegou a falar várias vezes que o Mick Jagger ele é meio na dele e ele não gosta muito de falar. Mesmo o Mick sendo assim, ele não se aguentou e foi até o Axl tentar indagar para saber o que tinha acontecido e por que eles saíram no soco. Então o Axl tentou resumir bem o que aconteceu naquele dia. Então o Mick e o Eric Clapton, que também estavam lá, começaram a falar que o Bowie, que quando bebe, ele fica terrível, ele vira o próprio diabo. E então eles ficaram lá falando mal do Bowie, enquanto o Axl só ficava lá escutando tudo, dando risada. Mas depois de um tempo, o Axl e o Bowie se resolveram e deixaram tudo pra trás.